2000. Neste ano, a banda de rock britânica Coldplay acende o estrelato com o lançamento do seu primeiro álbum de estúdio, Parachutes. E desde então, o quarteto liderado por Chris Martin vem colecionando hit atrás de hit, como The Scientist, Clocks, Fits You, Viva la Vida, Paradise, A Sky Full of Stars, Adventure of a Lifetime, dentre outros. Assim, a banda se consolidou como um dos maiores atos musicais do século XXI, pois à medida que vem conquistando novos fãs ao redor do mundo, também vem polarizando ainda mais a opinião pública. Depois de anos sem pisar nos grandes palcos, desde a sua última turnê, A Head Full of Dreams, o Coldplay mostrou que ainda consegue entregar grandes espetáculos com a Music of the Spheres World Tour, que já vendeu mais de 10 milhões de ingressos e foi condecorada pela Billboard como uma das maiores turnês de rock da história. Assim, parece que o Coldplay está voltando à ativa, mostrando que ainda consegue proporcionar grandes experiências através de seus shows e produzir ótimas músicas. Mas nem tudo dura para sempre. E se eu te disser que o Coldplay em breve vai se separar? Mas calma, antes de vocês se desesperarem, estou aqui para lhes informar sobre alguns dos futuros planos do Coldplay em seus últimos anos de carreira, desde turnê de despedida, ideias para os últimos álbuns e trabalhos mais à parte. Meu nome é Diogo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diogo Souza Gamer. Para dar início a este vídeo, antes precisamos entender como este assunto se tornou tão discutido ultimamente. Bem, vale recapitular que no dia 15 de outubro de 2021, o Coldplay acabava de lançar o seu nono álbum de estúdio, Music of the Spheres, que marcou a volta do quarteto desde o lançamento do seu obscuro oitavo disco, Everyday Life, e o isolamento social desencadeado pela pandemia da Covid-19. Um dia antes, eles já acabavam de anunciar a turnê em suporte ao projeto, que contaria com políticas de sustentabilidade com o objetivo de reduzir em 50% as emissões de carbono em relação às da turnê A Head Full of Dreams. Mas essa epifania viria com uma reviravolta. No dia 22 de dezembro de 2021, em entrevista a Joe Whitley para a BBC Radio 2, o vocalista da banda, Chris Martin, revelou que eles pretendiam continuar lançando trabalhos inéditos até o ano de 2025. Já em outra entrevista à NME, ele contou que depois de Music of the Spheres, a banda pretendia lançar mais 3 álbuns de estúdio, assim encerrando a discografia com 12 discos. No entanto, alguns fãs se queixaram da veracidade dessas afirmações, pois ele costuma brincar quando ele fala sobre o fim da banda. E eles têm um certo ponto, pois Chris anteriormente tinha sugerido que o 7º álbum de estúdio do quarteto, A Head Full of Dreams, seria o último deles, conforme ele disse em entrevista a Vulture. É o nosso 7º trabalho, e a gente o vê como se fosse o último livro do Harry Potter ou algo do tipo. Isso não significa que não poderá haver alguma coisa depois disso, mas se trata da finalização de algo. A outra coisa que poderia ocorrer em algum momento se concretizaria no 8º álbum de estúdio da banda, Everyday Life, lançado no dia 12 de novembro de 2019. Mas agora, um encerramento poderia se tornar real, conforme informado por Martin em entrevista a Zane Lowe para a Apple Music, onde ele atribui uma explicação para o estabelecimento desse limite. We're only going to do 12 proper albums, and that's real. That's real? Yeah, promise. And I'll tell you why it's really important that we have that limit. First of all, there's only 8 Harry Potters or 7 Harry Potters.
there's only 12 and a half Beatles albums. There's only enough, about the same Bob Marley. So all of our heroes, and also having that limit means that the quality control is so high right now. And for a song to make it, it's almost impossible, which is great. And so where we could be kind of coasting, we're trying to improve. No momento em que este vídeo está sendo gravado, já nos encontramos no ano de 2025. E até agora o Coldplay ainda não lançou o seu último álbum propriamente dito. Mas isso se deve a alguns fatores que explicarei agora. Primeiro, nós temos a Music of the Spheres World Tour, que já ganhou mais datas para este ano. Afinal, trata-se de uma turnê que arrecadou mais de $1 bilhão, sendo assim uma das mais lucrativas da história. Entra uma questão de rentabilidade por parte da banda, claro, mas também se deve a outro fator que explicarei agora. No dia 4 de outubro de 2024, o Coldplay acabava de lançar o seu 10º álbum de estúdio, Moon Music, que serve como a segunda parte de Music of the Spheres. Devido a isso, segundo o baixista Guy Berryman, em entrevista a Zane Lowe para a Apple Music, isso garante um reaproveitamento da turnê atual para que não se tenha que fechá-la e abrir uma nova turnê, porém agora com o nome do novo álbum, algo que o próprio Johnny Buckland descreveu como tortuoso. Isso traz uma sensação de fluidez e uma maior liberdade sobre o trabalho deles. You have a new album, you know, this beautiful album, man, Moon Music. You know, Moon Music was always supposed to be kind of the second part of Music of the Spheres. I think there was always the plan to keep the tour going and have this new album come out. But I think I quite like this way of working where you don't have to kind of attach albums to tours and they don't have to be these kind of things that start and stop. You know, it's quite nice having the fluidity of what we're doing, and also just, you know, setting up it's such a huge operation to build up a tour and get it on the road. But yeah, like I was saying, you know, this tour's took two or more years to plan. Yeah. So the idea of starting another one it seems dreadful. Além disso, eles também já mencionaram que não possuem alguma ideia de quando irão encerrar essa turnê de fato. Então, podemos esperar mais alguns anos para que o Coldplay lance o seu último álbum. Em entrevista à NME, o próprio Chris Martin já comentou que eles podem acabar passando alguns anos do prazo anteriormente estabelecido. Outro ponto que devemos afirmar é que o single mais recente de Moon Music, All My Love, será o último single da banda, conforme comentado por Chris Martin em entrevista a Rolling Stone. All My Love é realmente o último single do Coldplay. Depois disso, não haverá mais singles, pois não queremos mais fazer isso. Dessa forma, se enterram as chances de haverem novos singles para promoverem os próximos álbuns. Em diversas entrevistas, Chris Martin já começou a passar detalhes sobre como serão os últimos álbuns do Coldplay. O 11º se trata de um musical baseado em uma história escrita pelo cantor em conjunto com o diretor criativo e 5º membro da banda, Phil Harvey. Já o 12º será auto-intitulado Coldplay, que, segundo Martin, representará uma volta ao som clássico da banda, louvado por aqueles fãs mais raízes que detestam a sonoridade mais pop adotada pela banda desde Milo Xyloto. A capa deste álbum será feita a partir de uma fotografia que será tirada por John Hilton, autor da capa do primeiro EP da banda, Safety. Quanto à data de lançamento, ainda não temos nenhuma previsão, porém, Chris sugeriu a possibilidade do último álbum sair um pouco antes do penúltimo devido ao trabalho que é elaborar a animação de musicais. Depois disso, a banda continuará a fazer shows, entre eles uma turnê de despedida, para o grande alívio dos fãs. No quesito criativo, Chris comentou que, caso fossem fazer novos trabalhos, seriam coisas mais à parte
ou compilações de músicas nunca finalizadas ou lançadas anteriormente. If we do something together after that, creatively, beyond touring, then it'll be something different, or it'll be a side thing, or it'll be a compilation of things we hadn't finished. Or... They're still creative, it just doesn't have so to be much, in yeah. there. Yeah. Falando deste último, em entrevista a Rolling Stone, o cantor comentou que o Coldplay, no futuro, planeja lançar uma coletânea chamada Alfabética, que será composta de canções que nunca se encaixaram em nenhum de seus outros discos, e os títulos serão correspondentes a cada uma das 26 letras do alfabeto. Tirando isso, a discografia do Coldplay chega oficialmente ao fim. Podemos concluir este vídeo trazendo uma forte reflexão. Existe um tempo para todas as coisas. Isso também vale para os artistas, pois um dia ou outro suas carreiras terão de cessar. Afinal, eles também são seres humanos como nós. O encerramento desta fase na vida deles com certeza abrirá portas para novas descobertas. E além do mais, ninguém vive para sempre. Isso não quer dizer que a música deles perderá o seu valor. Afinal, a arte é uma manifestação humana que transcende as gerações. Então, mesmo que um Coldplay um dia realmente se separe, sua música ainda ressoará forte em nossos corações. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo explicando quais serão os planos do Coldplay em seus últimos anos de carreira. Se você gostou desse tipo de conteúdo, expresse isso clicando no gostei aqui embaixo. E se você se interessou pelos vídeos que a gente produz aqui no canal, clica aí no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você conhece alguém que é um fã de Coldplay, assim como eu, compartilhe este vídeo, pois ele pode estar bem curioso sobre esse tipo de assunto. E é isso, pessoal, até mais, valeu e fui, tchau!